Saudações a todos. Neste tema, trataremos de aldeídos e cetonas. Dizer que o aldeído e cetonas têm o mesmo grupo funcional que o grupo carbonilo. Dizer que o carbono do grupo carbonilo tem hibridização sp2 e apresenta uma polarização, ou seja, é um carbono, na verdade, os aldeídos e cetonas são polares. E essa polaridade é basicamente no grupo carbonilo, que confere aos aldeídos e cetonas certa polaridade, como consequência, os seus pontos de ebulição são mais elevados que os seus hidrocarbonetos correspondentes. Contudo, o ponto de ebulição de aldeídos e cetonas é mais baixo comparado a dos álcools e dos ácidos carboxílicos, pois estes têm capacidade de formar os pontos de hidrogênio, como anteriormente na aula referente a álcools mostrei a ideia básica do o que são realmente os as pontes de hidrogênio. De referir que o aldeído mais simples é gás, mas os restantes aldeídos e cetonas são líquidos à temperatura ambiente e com o aumento da sua cadeia carbônica chegam até ser sólidos. A obtenção dos aldeídos e cetonas é de variada ordem. Podem ser obtidos industrialmente como laboratorialmente. Na indústria, por exemplo, usa-se o benzeno oxidando a cerca de 500 graus Celsius e obtém-se o benzaldeído, mas também pode-se fazer a oxidação. Aqui estamos escrevendo oxidação ou desidrogenação dos álcools. Basicamente é a oxidação dos álcools, nós obtemos os aldeídos. E a oxidação contínua, chegamos aos ácidos carboxílicos. Métodos de obtenção dos aldeídos. Temos aqui também a oxidação dos álcools primários, como referenciamos no tema relacionado aos álcools, que as propriedades químicas dos álcools que a sua oxidação pode dar os aldeídos e ácidos carboxílicos. Também podemos fazer a redução dos derivados de ácidos. Neste caso específico, temos cloretos de ácidos ou aletos de acila. A sua redução dá aldeídos. Também podemos obter os aldeídos via redução com hidretos. Por exemplo, na primeira reação temos o nitrilo, que reduzimos com o hidreto de isobutilalumínio, conseguimos ter o aldeído correspondente. Na segunda reação temos uma amida, que também reduzimos com reagente específico, o dihidreto de dietoxído de lítio e alumínio, e obtemos o aldeído correspondente. Na última reação temos o cloreto dois cloretos de ácidos, que primeiro é o aleto de cloreto de acilo, o outro é cloreto de arilo, e qualquer que seja, quando a gente reduz com tetrahidreto de lítio e alumínio, obtemos os aldeídos correspondentes. E também temos
o método de adicionais, como estamos a indicar aqui, para obter os aldeídos, que é a reação com os reagentes organometálicos. Os reagentes organometálicos são compostos organometálicos, são compostos orgânicos que contêm os metais ligados à cadeia carbônica. O primeiro é o caso dos reagentes de Grignard, que onde o R RMGX, reagente de Grignard, onde R é a cadeia carbônica, o MG é magnésio, o X representa os halogênios. Na primeira reação, eles reagem com ortoformiato de etilo e obtemos o aldeído. Na segunda reação, temos o, o, temos a reação dos compostos orgânicos de lítio com o NN-difenilformamida e obtemos também o aldeído. A outra reação é a formulação dos compostos aromáticos. O que estamos a referir aqui de formulação é a adição do formaldeído, assim vamos dizer. A primeira reação é de Gattemann e Koch. Temos duas reações muito mais similares à linha A e à linha B. A diferença das duas é que na primeira usamos o monóxido de carbono e na segunda usamos o cianeto de hidrogênio. E a seguir, escrevemos também temos a reação de Rame-Timmer. Essa reação, reagimos os derivados do fenol e reagindo com o clorofórmio é meio básico, obtemos o salicylaldeído. O salicylaldeído é um dos reagentes que podemos usar para produzir o ácido salicílico, que é a componente ativa da aspirina. Métodos de obtenção de cetonas. Para obter as cetonas, vamos usar os álcools secundários. Oxidamos, temos as cetonas. Também podemos usar a acilação de Friedel-Crafts. Aqui escrevi Friedel, mas é Friedel-Crafts. Podemos usar a acilação de Friedel-Crafts, como mostramos antes, usando o ácido de Lewis e fazemos aqui a acilação. E podemos também usar a síntese via éster acetoacético e a seguir eu vou mostrar o mecanismo da acilação ou da síntese via acetoacético. Temos aqui o éster acetoacético. O que nós fazemos primeiro é colocar o etóxido de sódio em meio ao etanol, e o etóxido serve como base conjugada do etanol e ele extrai o próton do carbono entre os grupos que contêm o carbono que contém a dupla ligação. Ele é mais ácido porque os dois oxigênios têm um efeito reiterador, acidificam mais o carbono central, por isso é meio a uma base conjugada do etanol, que é o etóxido de sódio, retira o hidrogênio. E assim sendo, temos carga negativa porque o hidrogênio sai como próton e aquele RX acaba reagindo e eliminamos o X-. E a seguir fazemos a hidrólise ácida, ficamos com a parte que tinha o grupo etóxico como ácido e aquecemos na etapa final, aquecemos a alta temperatura e fazemos a descarboxilação, ou seja, o CO2 é eliminado juntamente com a água e temos aqui a acetona. É assim que é o mecanismo via éster acetoacético. Também podemos obter as cetonas via redução de aciloínas. Primeiro temos aqui 2 moles do éster na presença do sódio metálico e vamos obter a aciloína. Essa aciloína na presença do zinco com ácido fórmico obtemos uma cetona. E também podemos obter cetonas via acetilenos. Aqui temos o sulfato de mercúrio em presença do ácido sulfúrico aquoso. O efeito principal aqui
é basicamente o da água, em que fizemos a adição Markov-Nikov. É forma mais simples. Vou mostrar aqui como é que se adiciona a água, como forma clara de entendimento, presumir. Temos aqui que temos água em todo o processo, onde o hidrogênio vai ao carbono mais hidrogenado no primeiro passo, e no segundo passo, novamente, o hidrogênio vai ao carbono mais hidrogenado, e a seguir temos dois grupos OH ou hidroxilas no mesmo carbono. Esse tipo de álcool chamamos de álcool geminal, ele não é estável. Sendo assim, vai se fechar para a dupla ligação e elimina-se a água. Por isso temos aqui a correspondente acetona. E a seguir temos a, a, o outro método é a adição de reagentes organometálicos a ácidos carboxílicos e seus derivados. A seguir temos o haleto de hidrogênio que reage com o organometálico. Esse organometálico é o organocádmio, e fizemos reagir com ele. A seguir é meio ácido, obtemos acetona. E depois temos o ácido carboxílico, que vai reagir com o organolítio a temperatura extremamente baixa, -78, e depois a seguir colocamos ácido, obtemos acetona. E temos também na terceira reação o nitrilo reagindo com o organo magnesiano. Depois fazemos hidrólise ácido e obtemos acetona. E por fim podemos também reagir o organo magnesiano com o composto A dado, e também conseguimos obter uma acetona. E tendo mostrado os meios de obtenção, vamos ver a seguir as reações ou as propriedades químicas dos aldeídos e cetonas. A reação mais característica dos aldeídos e cetonas é a de adição nucleófila, e mostramos abaixo o que significa adição nucleófila. É fácil para os aldeídos e cetonas reagir com qualquer grupo que contém um par de eletrões para dar. Neste caso específico, escrevemos o nucleófilo, indicamos o menos, significando que tem excesso de eletrões, que neste caso pode doar, ou seja, atacar o carbono, dar ao carbono central ou carbono da função carbonila. As reações aqui esses vão mostrando que, por exemplo, na BI, que é a última parte, indicamos que as reações efetuam-se por intermédio do enol, que resulta da libertação do hidrogênio alfa, que é móvel ou lábil. Neste caso, porque o grupo carbonilo é polar, ele atrai os elétrons para ele, então o hidrogênio vizinho fica um pouco mais ácido, resultando assim que a presença do qualquer base ou de base vai facilmente extrair ou reagir com esse hidrogênio vizinho do grupo carbonilo, porque ele é um pouco mais ácido. Reações dos aldeídos e cetonas. Estamos a indicar aqui que o aldeído reage com o cianeto de hidrogênio e vai formar a aldocianidrina. Se reage com a acetona, forma cetocianidrina. A diferença é com que ele reage o aldo derivando de aldeído, enquanto o ceto deriva da cetona. A cianidrina formada pode posteriormente reagir com o nitrilo etilênico. Aqui, por exemplo, temos uma acetona que vai reagir com o cianeto de hidrogênio, formando a cianidrina, que é cetocianidrina. Essa aqui, dependendo de como levamos a reação, usamos com ácido sulfúrico, aquecendo, podemos ter um ácido alfa-beta insaturado, mas se a gente usa o ácido clorídrico, podemos ter o ácido o alfa-hidroxiácido. Usando o aldeído, formamos também uma cianidrina, neste caso a aldocianidrina. Fazemos em meio ácido, temperatura aquecimento, vamos ter o nitrilo acrílico. A cianidrina formada pode conduzir posteriormente ao nitrilo etilênico por desidratação. Essa é uma indicação das reações anteriores
Esse aqui é semelhante às reações anteriores, onde estamos a dar uma repetição que anteriormente isso já foi explicado. Ah, Também dissemos que a adição, podemos adicionar o bisulfito de sódio a um aldeído acetona e eles reagem. Nota, ah, se nós usarmos o sulfito de sódio com aldeídos cetonas, não há reação nenhuma. Aldeídos cetonas também reagem com os compostos aminados ou os compostos hidrogenados que contém neste caso o grupo amino. Temos, por exemplo, a hidroxilamina. Como podem ver, o grupo carbonilo reage com a parte que contém o IN, que tem o INH2, que o azul aqui é soterar o oxigênio do carbonilo e o H, que é o hidrogênio, na parte da amina e fazer a ligação. E aquela parte forma água só. É o que estamos a mostrar na primeira reação, também na reação com hidrazina, é fazer o mesmo, tirar o hidrogênio lá e tirar tirar o hidrogênio da hidrazina e do grupo carbonilo e fazer dupla ligação. Não tem nada, o resto é eliminar a água. As reações vêm se mostrando até o fim. E refere que essas reações são usadas para a identificação de aldeídos e cetonas. Ah, Também os aldeídos reagem com as aminas primárias e também reagem com as aminas primárias ah, e formando acetaldeíminas, ou seja, formando as famosas bases de Chief. As reações também reagem com as aminas secundárias, formando as enaminas. Podemos adicionar os organometálicos nos aldeídos. Lembrem-se, anteriormente, na obtenção dos álcools, nós falamos que aldeídos cetonas podem reagir com organomagnesianos, formando os álcools. O tipo de álcool depende do tipo de composto carbonilo que vamos usar. Se usamos os aldeídos, vamos obter os álcools secundários. Quando usamos cetonas, vamos obter os álcools terciários. Agora, quando queremos obter o álcool primário, vamos usar simplesmente o formaldeído, como mostramos na segunda reação. Também podemos reagir os álcools com os álcools. Podemos dizer os aldeídos e cetonas com os álcools. Quando reagimos com eles, formamos os compostos chamados acetais. Onde estamos a indicar aqui que o oxigênio do grupo carbonilo é retirado e os dos álcools vão se ligando. Mostramos mais abaixo que quando adicionamos só um mol do álcool, vamos formar hemiacetais. A diferença aqui é que no grupo no qual eles foram ligados ainda resta o grupo OH. E quando fazemos a segunda reação é onde temos a formação de acetalocetal. E a segunda reação é a reação de redução dos aldicetonas. A sua redução vai dar os álcools. Nota que nas reações anteriores, quando tratávamos dos álcools, temos que os álcools poderiam ser obtidos a partir da redução dos aldeídos, por exemplo, de aldeídos de cetonas, no caso específico. E não tínhamos dito que tipo de reagente, mas podemos usar a hidrogenação catalítica, podemos usar tetraidreto de litoaluminio ou tetraidreto de boro de sódio. E as reações são indicadas quando temos o aldeído, ou a redução do aldeído vai dar o álcool primário, enquanto que da cetona vai dar o álcool secundário. E também podemos fazer a redução de Clemmensen e a redução de Wolff-Kishner. A diferença das duas reações, basicamente usamos a redução de Clemmensen quando o composto que nós queremos reduzir ou queremos extinguir o grupo carbonilo nele
é quando ele é sensível às bases, vamos usar o reagente de Clemmensen, que é amálgama de zinco. Na presença do ácido clorídrico a altas temperaturas, vamos eliminar o grupo carbonilo. Quando o composto for sensível aos ácidos, vamos usar o reagente do Wolff-Kishner, que é a hidrazina, e fazemos o aquecimento na presença da base, porque ele é sensível a ácidos, e vamos obter o, o composto sem um grupo carbonilo, basicamente. Ah, aqui temos também a condição aldólica. Os aldeídos cetonas podem reagir entre eles mesmos, formando os compostos chamados aldol. O que é na realidade isso? Mostramos aqui na primeira reação que temos uma cetona em presença de uma base. Em presença de uma base, o grupo carbonilo vai ceder um dos hidrogênios laterais ao grupo carbonilo, porque eles têm uma certa polaridade. Assim, se sai um próton, ficamos com aldeído ou com o composto com deficiência de hidrogênios. Sendo assim, a seguir, como é uma mistura de vários compostos ou de várias moléculas, a molécula seguinte pode facilmente atacar a outra molécula da cetona. E indicando aqui que o grupo, o carbono azul, é esse que fica de lado, que a seguir ele vai atacar o carbono vermelho com seu oxigênio, que indiquei também a vermelho. E fazemos também a reação de oxidação. Os aldeídos se oxidam para formar os ácidos carboxílicos, como mostramos, mas não podemos oxidar as cetonas, a não ser que a gente cria uma quebra do composto carbonilo na. E por fim, dissemos que aqui mostramos as reações de edificação de aldeídos e cetonas. De notar claramente aqui que aldeídos e cetonas, para serem diferenciados, usamos reagentes de Fehling e de Tollens. O reagente de Fehling e de Tollens não reagem com as cetonas, eles reagem com aldeídos, onde o reagente de Fehling, que é uma mistura de Fehling A e B, que aqui nós especificamos, vamos identificá-lo como aldeído quando formar um precipitado vermelho. Aqui escrevemos castanho, acho que questão de observações, a minha experiência dava um precipitado vermelho. E quando usamos o reagente de Tollens, vamos observar a formação do espelho de prata. E muito obrigado pela vossa atenção.